que 80% das pessoas que são entubadas no Brasil por Covid acabam indo a óbito? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. A primeira razão, na minha concepção, de que a gente acontece essa quantidade de mortes enorme é pelo atraso na intubação. Então, assim, quando você respira um pulmão inflamado, então esse ato de insuflar, desinsuflar, né, esse ato de respirar, vai se movendo no pulmão, num pulmão inflamado causa dano, causa lesão. O nome dessa lesão é PCILI, tá? Então depois pode procurar no Google lá, PCILI. É uma lesão causada pela respiração num pulmão inflamado. Então, isso daqui, e quanto mais inflamado, e quanto mais rápido, mais forte você faz a respiração, mais lesão você tem. Também uma coisa que protege um pouco o pulmão é você ficar naquela posição de prona, que eu até falei em outro vídeo. Aquela posição protege o pulmão um pouco, né? Claro que não protege 100%, mas é uma coisa que ajuda um pouquinho na lesão pulmonar. Então, você deixar... Outra coisa que protege é você entubar o paciente, porque daí ele não vai respirar mais tão rápido, não vai precisar desse esforço tão grande respiratório. E por isso que o atraso da intubação aumenta a mortalidade. E aumenta a chance da hora de intubar vir um pulmão já muito difícil de ventilar. E daí o paciente acaba evoluindo mal. Então, primeira coisa é demora na intubação. Mas por que acontece a demora na intubação, então, se as pessoas sabem sobre isso? Primeiro, é porque talvez as pessoas não saibam sobre isso, né? Que as pessoas não estudaram isso, porque é um conhecimento de fisiologia, que às vezes os pneumologistas, intensivistas vão saber melhor, né? Agora, às vezes, um médico é um oftalmologista, é um patologista, é um radiologista, é alguém assim que não vê paciente muito grave, né? Não atende pacientes graves. Ele está lá porque foi colocado lá, porque o gestor quis que ele entrasse lá para atender, que um gestor acha que médico é tudo igual. Então, ele está lá e não sabe muito bem o que fazer. Daí ele fala, bom, não vou prejudicar o paciente. Às vezes o médico é brilhante, mas como oftalmologista, não como médico intensivista, né? Tem uma diferença aí. E daí ele acaba indo lá e fala, eu não vou prejudicar o paciente, né? Não sei muito bem aqui e tal, vou deixar mais ou menos como tá e vou empurrar com a barriga aqui. O próximo médico, que vai ser melhor do que eu, porque eu sou oftalmo, né? Eu sou ortopedista, enfim, vou deixar para o próximo aí. Mas o próximo que vem, às vezes, é um psiquiatra, e também não maneja o paciente grave. Aí o cara fala, pô, acho que o próximo tomara que seja um cara bom, né? Mas daí o paciente fica nessa, já devia ter sido entubado dias atrás, mas acaba postergando até que chega alguém que fala, não, pô, esse paciente aqui tem que ser entubado. Daí quando ele entuba, o pulmão já está todo ferrado. Tá certo? Então, uma das razões é o desconhecimento médico sobre isso. Então, por isso eu estou aqui também para falar isso. Entube o paciente que está grave, tá? Entube. Por exemplo, eu vi relato de um colega meu que falou assim, tem uns pacientes no interior lá que ficam 5 dias com ventilação não invasiva, aquela máscara lá que você coloca aqui que empurra o ar. A ventilação não invasiva, ela ajuda, assim, muitos casos que iriam para o tubo e que acabam sendo salvos graças a essa intervenção. Mas assim, não é uma intervenção que você deve insistir muito no caso da Covid. Por quê? Porque você insistir muito não melhora o prognóstico, pelo contrário, piora. Aumenta a mortalidade. Então, você colocou lá a máscara lá da VNI. O paciente não melhorou, pelo contrário, ficou pior. Quando você tirou a máscara, ele piorou. Ele ficou com mais fadiga, precisou de mais oxigênio. Adianta colocar mais VNI? Não adianta. Você vai matar ele. Você vai facilitar a morte dele. Então, melhor já intubar esse paciente. Mas tem alguns médicos que insistem na VNI, porque a VNI é mais simples, né? Não precisa ficar ali, procedimento, etc. Tem medo, às vezes, da intervenção. Ele quer, não, tá na VNI, vou manter na VNI, porque o outro médico já decidiu assim, eu não quero mexer nessa conduta. Eu só estou aqui para manter as condutas. Porque eu não quero fazer intervenções em coisas que eu não sou tão experiente. Então, esse é um dos problemas. Outro problema, falta de equipamento. Então, por exemplo, uma das coisas que um colega me relatou também foi, eu estou com 4 pacientes graves, estou com um ventilador, quem que eu escolho para intubar? Eu sei que os 4 precisam de intubação, mas só tenho um equipamento. E aí? Qual que é a escolha?
E daí ele fala assim, como que eu vou escolher isso agora? Que nenhum dos 4 tem tá já morrendo, asfixiado. Nenhum dos 4 está ali na situação crítica. Eles estão ali aguentando, já tem indicação de tubo, mas ele não sabe para quem dá o ventilador. E daí o que acontece? O paciente, o primeiro que piora lá, ele intuba, mas esse paciente, quando ele piora, já está num momento que talvez já seja tarde demais. E daí, ao intubar esse paciente, ele não sobrevive. Assim como os outros 3, que também vão ficar sem ventilador e também vão fatalmente morrer. Então, uma situação terrível. Você não consegue salvar nenhum dos 4 daí. Embora um foi intubado, mas ele também foi intubado tardiamente. Então, é uma situação horrível. Outra situação que a pessoa atrasa a intubação, mesmo sabendo que precisa, é porque ele está, às vezes, numa enfermaria e ele está cuidando de mais 30 pacientes. Ele não consegue ter tempo para intubar o paciente, ou mesmo que ele tenha tempo para intubar o paciente, que é um procedimento que às vezes demora um pouco para ajeitar tudo, etc. Não tem enfermeira para cuidar, não tem técnico de enfermagem para cuidar, não tem ninguém que cuide ali adequadamente de um paciente desse, porque você tem uma enfermeira para 20, tem uma técnica para 10. E daí como é que você vai cuidar de um paciente intubado, que precisa tem vários cuidados específicos ali para não infectar, para não fazer infecção bacteriana, né? Porque é uma das causas ali, um dos efeitos do tubo é aumentar a chance de fazer uma infecção pulmonar, né? Porque aquele tubo ajuda ali na infecção. Então você precisa cuidar da cabeceira, de lavar a boca, de aspirar, enfim, um monte de coisa. E você, às vezes, não vai ter esse recurso e a pessoa vai morrer de infecção bacteriana, porque não teve cuidado adequado. Então, essa é outra razão. Você às vezes sabe que tem que intubar, mas fala, é melhor talvez não intubar, porque não vai ter como dar conta desse paciente. E ele está aguentando ali mais ou menos, né? Se surgir vaga, aí ele vai lá para cima, vai para UTI e é intubado e pronto. Mas daí quando ele consegue vaga, já está muito grave. Porque a UTI hoje não vai dar vaga para alguém que está bem, que está estável ali. Claro, bem ninguém está, né? Mas quando você pede vaga, mas está ali, se aguentando ali no catéter de alto fluxo. Falar, não, mas tem uns piores aí. Só que o pior que vai para a UTI sobe só para morrer na UTI. Esse que tem possibilidades, às vezes não tem vaga para ele, que não está tão grave. E daí acaba que vai só subindo. E daí esse paciente que estava hoje meio mal, que você não intubou, amanhã já vai estar muito grave. Daí você intuba ele, manda para a UTI, ou vai para a UTI e é intubado. Mas daí ele já está com aquele pulmão já todo ferrado. Então também é outra razão para a gente atrasar a intubação. Uma outra razão para também piorar as mortes relacionadas à intubação é equipamento ruim. Então, primeira razão é atraso na intubação. Segunda razão que eu vejo é equipamento ruim. Você tem ventiladores hoje péssimos, mas péssimos mesmo, que a gente já tinha abandonado há anos, mas daí você resgata lá do porão do hospital equipamento do século passado lá, que é horrível, que você não consegue controlar direito os parâmetros ventilatórios. Você usa lá porque é melhor do que nada, né? Mas às vezes é melhor nada do que aquilo, na minha concepção. Então, aí também se intuba, mas o cara morre porque você não consegue cuidar do paciente, né? Você não tem o mínimo de cuidado ali, porque é um ventilador muito ruim. Então, equipamento ruim também é uma situação. Você tem lá um equipamento muito bom, um ventilador de última geração, e o outro paciente tem um ventilador porcaria. Quem que vai ter mais chance de viver? É o que tem um ventilador bom. Então, é fogo também isso, né? Um equipamento péssimo, de péssima qualidade. Às vezes, o equipamento até é razoável, mas às vezes o médico que está cuidando dele não é muito bom. Porque para você formar um intensivista, né? E eu estou longe de ser um intensivista, sei mais ou menos ali, mexer ali. Não tenho o traquejo assim, por exemplo, para manejar perfeitamente um ventilador. Eu sei ali razoável, né? Mas não sou um cara que tem um estudo a vida toda isso. O cara sabe muito mais. Ele vai ter uma vantagem, um paciente que tiver um médico dessa qualidade, que, sei lá, eu, né? Eu não sou o melhor para mexer no ventilador. Então, e eu ainda não sou dos piores, né? Tem muitos piores do que eu. Então, você pega lá um recém-formado que vai lá mexer no ventilador, o cara vai ser pior ainda. Enfim, vai ter fisioterapeutas que não têm experiência em UTI. Vai cuidar ali do paciente, ele vai ter menos manejo. Então, também outra razão é
o pessoal trabalhando em áreas em que não são tão qualificados, né? Então, isso também é um problema que aumenta a mortalidade, e a gente está nessa situação porque nós estamos numa situação horrível, terrível, tenebrosa, assim, nunca vista, né? Então, por isso a gente acaba tendo esse excesso de mortes absurdo, né? Primeira razão, mais importante, é o atraso no tubo, depois falta de equipamento e depois falta de pessoal capacitado, né? Isso tudo contribui muito para o que acontece hoje no Brasil. E para melhorar isso, a gente precisa reduzir o número de casos, né? Muito, para que a gente diminua a pressão aí nessa quantidade de pacientes, para a gente ter mais vaga, mais equipamento bom, mais profissional adequado para atender os pacientes, né, que estão precisando. Senão a gente só vai ficar postergando aí, às vezes, mortes que pessoas que deveriam ser salvas e que não são. Então, para que a gente consiga, de fato, salvar muito mais vidas e muitas vidas que poderiam ser salvas e não deixar algumas escapar das nossas mãos por problemas que seriam potencialmente evitáveis. Beleza? É isso aí.